A gente sabe que o fanatismo cega. O fanatismo é hipocrisia, é coisa de fariseu hipócrita. E essas heresias aí que tem surgido, muitos enganos e manipulações por esse sistema cruel e perverso, que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Essas hipocrisia, o fanatismo é espírito de fariseu. E a gente sabe que, que o fanatismo é pior que os próprios falsos profetas. Eles são. A própria pastora Nadir tem fanatismo e é uma falsa profeta. Isso digo na cara. Cria vergonha na cara você criar seguidores. Essas pessoas são piores do que os próprios pastores que roubam dinheiro. Essas mentiradas. E não é à toa. Que inventaram aí uma nova. Como sempre, querendo achar o diabo em tudo. As pessoas parecem que gostam de buscar o diabo. Não contra o pecado, mas estão contra querendo procurar o diabo. A primeira é contra o diabo, né? Enfim. Essa questão do olho de Jesus, o olho direito ferido de Jesus, porque virou uma moda e as pessoas acharam que aquilo é o olho do diabo. No filme Paixão de Cristo, em outras produções, Jesus aparece com o olho ferido quase o tempo todo, o olho fechado direito. E que aquilo supostamente seria uma referência ao olho de Horus, ao olho que tudo vê. Isso virou uma moda aí. A primeira coisa que temos que entender é que o porquê que o olho que tudo vê aparece o olho esquerdo e não o olho direito. Não sei. O olho direito, o fato de não mostrar significa que está ferido, porque o olho de Jesus ali está ferido. É porque muitos se esquecem que nem todas as coisas a Bíblia fala. A Bíblia não fala detalhadamente quantos achoites Jesus levou, mas alguns se diz a ponto que levou bastante. E essa questão do olho, ele não poderia ter ficado com um dos olhos um pouco fechado. A Bíblia fala que Jesus levou muitos golpes no rosto, ficou com o rosto desfigurado. Se ele ficou com o rosto desfigurado, então é bem possível que ele poderia ter ficado com o olho direito. Agora não dá para afirmar se isso é verdade. Mas essa afirmação de que o fato do filme mostrar é uma coisa dramática, tá querendo mostrar que Jesus ficou no filme, né? É porque ali no filme Jesus levou bufetadas no rosto. Ficou com o rosto segurado a ponto de seu olho ficar bem inchado. A gente vê que tá bem fechado, bem roxo ali, ele consegue abrir. Então as pessoas não entendem o contexto em que a cena acontece. Esse espírito, e não vem te dizer que isso daí não é fanatismo, porque é esse artigo mentiroso aí. Esse artigo que disse isso daí é uma mentira inventada. Que disse que Jesus é apresentado de uma forma muito sangrenta ali, que foi que isso, como na Igreja Católica, isso aí foi invenção da Igreja Católica. Então eles estão dizendo que a crucificação de Jesus foi inventada, porque realmente está de acordo. Jesus sofreu bastante, até mais que no filme. Como que Jesus sofreu pouco? Antes seria muito chocante e se tornou chocante. Porque se basearam mais no personagem de Cristo, que tem muito sangue. Essas pessoas, em vez de entender o contexto das coisas, esses mentirosos, por que não leem? Não entendo.
Estão dizendo que esses heréis aí são piores do que os próprios, são que nem mesmo nem dos ateus, até piores. Por lá. Gente, não sabe. Que não tem essa de dizer que o filme fez referência ao olho do anticristo. Como que tu sabe? Sendo que o próprio anticristo vai meio que imitar Jesus. Gente, isso aí com certeza é uma das enganações maiores. Mas é claro que isso é. As pessoas inventam teorias da conspiração. Para o fanatismo, tudo é errado. Não pode usar peru, não pode usar. Não pode ir no shopping, não pode. Claro que no shopping tem que ter cuidado, mas assim, no shopping não é errado. Antes é pecado. Para eles tudo é pecado, querem encontrar o diabo em tudo. Muitos parecem que querem buscar o diabo. Engraçado que muitas vezes você vê muita gente fala mais do diabo do que de Jesus. Ah, mas tem que falar do diabo. Sim, a gente tem que lá para alertar, mas a questão é falar mais do diabo do que Jesus. Tem muita gente chamando Jesus de diabo aí. Não é à toa que se dizem que se foram supostamente cristãos e que se foram se tornaram cada vez pior para a enganação. E essa questão de Jesus estar com o olho direito, não significa que ele teve um ferido no filme, né, cara? Cara, é muita distorção. Tem gente afirmando que a grande tribulação já começou agora. Mentira. Por causa do sol. Sendo que no Apocalipse, já estou mostrando o assunto, mas só no Apocalipse fala que isso é já no período. As pessoas que vão receber essa questão da ira de Deus são os que adoraram o anticristo. Eu pergunto, cadê o anticristo? O anticristo não se revelou ainda. Cadê os adoradores do anticristo? Para adorar ele tem que ter se manifestado. Aquilo não se cumpriu. E primeiro que aquilo nem é a primeira coisa que começa no início da grande tribulação. É o acordo do anticristo. Tem gente dizendo que o Géride é o anticristo. Como que vocês não têm certeza? Por acaso são Deus, por acaso, para saber? Quem acredita nessas falácias de jubileu aí? A Bíblia fala que não pertence nós saber as estações e os tempos que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quem sabe o ano da volta de Jesus se nem o dia sabe? Claro que Jesus não falou do ano, mas essa questão é que nós não sabemos. Com certeza a grande tribulação não começará antes. Tem nenhum indício de que isso vai começar. Dizendo que vai começar em 2024, sendo que é só Deus que sabe. São 7 anos, sendo que só Deus sabe. Tem gente dizendo que Jesus voltará antes da grande tribulação. Quem vai aparecer antes de Jesus é o anticristo. A Bíblia fala que antes da volta de Jesus, quem vai aparecer é o anticristo. A volta de Jesus é depois. Jesus voltará e derrotará o anticristo. Como que ele vai voltar antes da manifestação do anticristo e antes da grande tribulação, sendo que no período da grande tribulação que o anticristo vai se manifestar? E outra, ele se manifesta e ele vai fazer o acordo. Não aconteceu isso. A gente tá vendo, pode ter um preparo. Eu sei que é 2 assuntos aí, mas é para desmascarar esse fanatismo. Então o problema é que muitos querem achar esse olho que tudo vem, tudo. Gente, isso não é certo. Você querer achar o diabo em tudo, sem prova, e as supostas provas são baseadas em achismos, em ideias deturbadas. Então, isso aqui é minha refutação. O olho direito de Jesus no filme não tem nada a ver
com isso. Porque ele ficou com o olho ferido. O olho que... A gente vê, tem gente aí que já ficou com o olho ferido direito. Isso fez a referência ao diabo. Pelo amor de Deus. O filme foi exatamente isso. Ficou com o olho. Bateram no olho. Então parem de inventar isso aí. Fique com Deus. Tchau.